Agenda 2030. Você acha que a Agenda 2030, 2030, não influencia em tudo isso que a gente está falando? Eu quero ver que juiz que vai assumir que ele teve culpa quando o cara que estuprou, que estava preso, saiu, estuprou de novo e matou. O desencarceramento faz parte da Agenda 2030. E quem segue a Agenda 2030, pô? Aí o cara aparece morto uma semana depois dentro da cela. Deles, só 6 foram processados, eu e mais 5. Daí morreram 2 pessoas. Eu fui absolvido no criminal, mas ainda resta outro civil, para eu poder ter que me provar. Quando você pega os americanos, eles estão passando um perrengue lá, nos estados lá de Boston, Chicago. Chicago tá podre, né? Ali do cinturão da ferrugem ali, onde tá tudo degradado. Califórnia, vai ser policial na Califórnia para você ver o que é. E é tudo por conta da mesma ideia, né? Tudo canhoto. E é uma ideia destrutiva, né, cara? Agenda 2030. Você acha que a Agenda 2030, 2030, não influencia em tudo isso que a gente está falando? Tá claro isso. Agenda 2030. Isso aí já dava outro programa para você. É terrível. A sustentabilidade, o desencarceramento faz parte da Agenda 2030. E quem segue a Agenda 2030, pô? Tu fica confortável de falar mais sobre isso pra gente? Não, né? Hoje não. É foda. Tá bem complicado. Né? Mas a Agenda 2030 tá aí. Desencarceramento em massa, redução populacional, políticas de valorização do indivíduo humano, alteração genética, um monte de coisa. O que eu estou te falando está escrito, é só baixar a Agenda 2030, você vai ler todos os protocolos lá. E nisso tem uma parte que afeta a ordem pública nos países. E isso o que você tem, o que ganho que você tem no desencarceramento de indivíduos que cometeram crime. Nós falamos aqui do percentual de psicopatas que estão aí. Comparado aos Estados Unidos, ridículo. Eu quero ver que juiz que vai assumir que ele teve culpa quando o cara que estuprou, que estava preso, saiu, estuprou de novo e matou. Que foi aquele caso lá do Rio, né? Aonde que vai ter isso? Acusaram a polícia militar que estava exterminando. Tinham 11 jovens desaparecidos. Esses 11 jovens eram encontrados em valas. Eles sumiam entre faixa de 15, 14, 16, 17 anos. Todos abusados sexualmente. Eles eram encontrados mortos. Quem era o autor? Um cara que cumpria pena na Papuda, saiu, livramento condicional, não voltou e ele já cumpria pena por estupro. Saiu, só que ele passou a estuprar e matar. Né? Foi preso, acusaram disse que era a PM que estava sumindo com os caras. Aí foram no comandante do 5º Regional lá e atacaram ele e tal, mudaram ele de função. E aí me descobre que quem fazia a coisa era o cara. Aí o cara aparece morto uma semana depois dentro da cela. Entendeu? E aí, e o juiz que colocou atrás? Não tem responsabilidade nenhuma? Cara, basta ele pedir uma perícia. Dá uma perícia. Você quer ir pra rua? Quer? Beleza, você fez o quê? Você cometeu homicídio, né? Você matou sua mulher. Você matou 5 pessoas. Você matou um cara no assalto. Tudo bem, vem cá. Chama o perito. O perito psiquiatra forense. Faz uma avaliação desse cara aqui pra mim, vê se ele tá em condição de votar. Só isso, mas não. Ele quer seguir a regra seca que a lei manda. Não, é 3 meses, é 1 ano. Tem que colocar na rua, porque por conta da lei? Beleza, vamos colocar. Ele pode fazer isso, ele pode fazer tanta coisa. O judiciário não pode hoje. Ele não pode determinar que ninguém possa circular na rua e todo mundo tem que usar uma máscara. Todo mundo fez isso aí. E agora não pode fazer? É tenso. E agora tem essas questões de fake news, discurso de ódio, tem um monte de regulação que eles vão fazendo complexas e fazem assim, pô. Coisas simples, não faz por quê? Então, liberdade de imprensa, liberdade material e imaterial, né? A material já foi atacada, que é o nosso direito de credo, culto, livre circulação, e a imaterial que agora são nossas ideias. Mas tudo está escrito. Se você estudar a história da Venezuela, você vai ver que a história está se repetindo aqui. Não tem muita dificuldade. E está sendo feito, está sendo copiado assim, de maneira tão aberta. Olha o que direito à propriedade relativizado
Porra, direito à propriedade, cara. Não tem mais direito de ter o que eu tenho. Se eu tenho, eu sou um opressor. E aí vem um bando de gente vestido com aquela camiseta lá, naquela cor absurda, né? Aquela cor lá, e vem atacando a polícia. A polícia não pode agir. Se a polícia agir, eu tô lá, eu respondo lá. Até hoje eu respondo o Parque Oeste Industrial, que foi uma das maiores ocupações desocupações urbanas da América Latina. Eram mais de 4 mil famílias. Eles pegaram vários setores e aglutinaram lá e tomaram isso lá. Foram 1.872 homens utilizados na operação. Deles, só 6 foram processados. Eu e mais 5 da minha unidade. É o quê? Os comandantes? Ou não? Não, um foi o comandante do choque. Eu era o comandante da COI à época, que fez a primeira intervenção para a retomada. E os outros oficiais que fizeram... Aliás, um acompanha comigo, que hoje era major da reserva. E os outros 3 que estavam em pontos diferentes nessa retomada. E morreram 2 pessoas com armas com calibre diferente do que a gente utilizou. E nessa hora teve justiçamento deles próprios lá dentro. Mas até que se prove isso, eu fui absolvido no criminal, mas ainda resta outro cível para eu poder ter que me provar. Entendeu? E isso tudo conduzido ideologicamente. Então é isso que as nossas polícias vão enfrentar hoje. Quando eu estiver fazendo uma reintegração, você imagina o que vai acontecer quando essas invasões em massa acontecerem. Invasão em ambiente rural e ambiente urbano, os dois. Como é que você vai impulsionar o seu policial militar para poder... Sua polícia, para cumprir um mandado de prisão, um mandado de reintegração de posse? Não vai. Né? Não vai. Até porque hoje, para você reintegrar a posse, você precisa de um conselho. O conselho tem que decidir se aquele pessoal tem condição de ir para outro lugar antes. Isso é a decisão do CNJ. Agenda 2030. Irmão, e sobre essa questão da propriedade privada, teve um vídeo que viralizou aí, porra, um tapa na cara, mano. Os caras dando prazo pro dono da terra sair da terra. Tu viu esse vídeo? Vi. Falou, você... E o cara ali, meu irmão, calminho assim, não, tá, mas negociando, né, a saída dele. Imagina o que tinha por trás ali. É. Direito à liberdade, propriedade, liberdade de ir e vir, liberdade de fala, pensamentos e ideias. E a sua propriedade, o que vai restar, cara? O que resta pra gente? Aí, o fazendeiro que sabe que isso vai acontecer, o cara que tem a terra dele, o pequeno agricultor ali, quem tem as terras invadidas, o cara sabendo se antecipa e precisa se proteger. Aí o Estado não deixa ele ter uma arma. Aí, sabendo que ele não tem uma arma, que ele não tem nada, que a polícia não vai lá, não vai reintegrar, vamos invadir, pô, vamos tomar. Até deixa, mas deixa precariamente. Ele não pode ter uma carabina 22 semiautomática, porque hoje ela é restrita. 22 semiautomática. Né? Ao passo que, quando você vai lá nos Estados Unidos, com aquela quantidade de armas que a gente viu, tem mais de 135 mil fábricas de fuzis de plataforma R. Depois que caiu a patente. 135 mil fábricas. De todos os tamanhos. Né? Tranquilo. Quantos morrem com tiro de fuzil lá nos Estados Unidos? Qual a estatística? Sim. E aqui? Mas o brasileiro, cara, o brasileiro dá seus pulos aí. Né? Faz uma arapuca, não sei, usa uma zarabatana, mas ele não vai deixar invadir, não. Cara. E para quem não estava aqui no momento da conversa, os Estados Unidos tem 400 milhões de armas. É maior do que o número da população. Representa o quê? 1/3 das armas do mundo. Foi isso, mano, Walter? 40%. 40%. Mais do que um mais terço. Que um terço. Cara, isso aí que você está falando sobre a estrutura, né, do policial e a invasão está incluindo nisso. Cada vez mais você tira da sociedade a proteção, né? Então o policial, ele não vai abordar, ele não vai entregar posse, ele não vai confrontar, e a consequência é social. Pô. Exato. O policial, ele vai continuar, porra, o camarada que acha que, não, o polícia é sanguinário, meu irmão, ele vai continuar com a arma dele, até que a covardia vai evoluir a nível da polícia não ter arma, né? Tem muitos países aí que a polícia anda sem arma, talvez por falta de demanda. Mas mesmo com demanda, pode ter arma, né? Mas tem polícia sem arma no mundo aí, não tem? França tem. Japão.
Então, irmão, então assim, o polícia vai se proteger. A polícia sabe agir e tal. E a sociedade? Quanto menos a polícia agir, mais a sociedade está lascada. É uma desobediência civil já pré-ordenada para acontecer. E quando você pegar... porque isso que eu estou te dizendo, esses direitos que estão sendo tolhidos e deixados de lado, um deles, a desordem, existe um interesse na desordem. E quando eu não tenho armas, você pensa que é um projeto pequeno, mas é um projeto muito maior, eu desarmar a população. Por que os ataques tão fortes midiáticos e ideológicos em cima dos Estados Unidos por conta das armas? Porque é um país que respeita, através da segunda emenda, ele tem o direito à arma e ele vai ter a arma dele. Ele não abre mão. Nem que tenha lá Vou falar uma coisa aqui, ainda bem que eu não falei. Nem que ele tenha uma arma mais chulesenta lá, ele vai ter. Ele vai ter. Ele não vai abrir mão disso. O país que não tem essa arma, lá até usava isso lá. Como é que é? País armado, cidadão armado nunca será escravizado. Isso, a finalidade, em resumo disso aí, é para um regime de governança, como está sendo pregado aí. O próprio presidente da República disse que passou da hora do mundo ter um modelo de governança mundial. Governança mundial. Aí se eu tenho Estado fraco, certo? Estado fraco, sem força coercitiva, vai somando aí. Sem, relativizado a propriedade, relativizado a necessidade de bens que hoje são essenciais para nós. Por exemplo, um carro. Eu ter minha própria casa, eu ter um emprego. Todo mundo acha que vai ser ótimo aí se todo mundo tiver no seu smartphone, controle de tudo, e eu poder ser até ter um chip ali que o Estado me ajude quando eu precisar das minhas necessidades. Aí você baixa um aplicativo ali, entendeu? Muita teoria da conspiração, né? Não, isso é Então, bom, pô. Você baixa um aplicativo ali que você tem que lançar tantos dados seus pessoais ali. Nós estamos em parceria com China, meu amigo. China já faz esse controle social. E aí, alguém que defende um controle através de uma governança. O que é uma governança? São entes privados. Abole o Estado padrão democrático de direito que a gente tem e então aí, sob controle de quem queira. Né? E obscuramente, assim, está sendo encaminhado e colocado em prática e a gente não percebe. Tem aquele livro lá, né, do Revolução dos Bichos, né? Do Orson, que ele praticamente relata exatamente o que está acontecendo aqui, né? 1984 os livros de cabeceira de quem quer se livrar desse sistema aí. Você vai perceber que as coisas estão sendo conduzidas, a gente está engolindo isso aqui. Isso que a gente está falando aqui, ó. Nós estamos falando dos assuntos afetos à minha área aqui. Sim. Não quero entrar nesses outros assuntos. Mas não deixa de contaminar aqui. Quando você vê tanta gente contra uma ação policial... Irmão, é foda.